Existe uma pintura do século XIX que incomodou muitos críticos de arte da época. Não porque ela mostra o diabo, mas porque ele parece belo demais. Mas o que exatamente estamos vendo aqui? Um demônio? Um anjo derrotado? Ou o momento exato em que o orgulho se transforma em ódio? Por que esse olhar parece tão humano? Essa imagem é uma das representações mais inquietantes já feitas de Lúcifer. A obra se chama O Anjo Caído. Ela foi criada em 1847 por um jovem pintor francês chamado Alexandre Cabanel. Ele tinha apenas 24 anos quando a pintou. Mesmo assim, decidiu retratar um dos personagens mais temidos da tradição judaico-cristã. Lúcifer. Só que de uma forma completamente inesperada. Nada de chifres, nada de garras, nada de monstros grotescos como muitos artistas fizeram antes dele, como Gustave Doré ou William Blake. Cabanel fez algo muito mais perturbador. E isso é curioso quando comparamos essa obra com outra representação famosa de Lúcifer. Alguns de vocês talvez se lembrem de um vídeo anterior aqui do canal sobre a pintura Lúcifer, aquela obra que causou um escândalo enorme no início do século XX. O governo alemão chegou a considerar a pintura perigosa demais para o público. Na pintura de Franz von Stuck, Lúcifer aparece como uma figura sombria, dominante, quase monstruosa. Ele está sentado nas trevas, envolto por escuridão, com um olhar pesado e ameaçador. É uma imagem do diabo já transformado no inimigo absoluto. Cabanel faz o oposto, pintando o diabo como um anjo de beleza quase perfeita. Quando olhamos para a obra pela primeira vez, vemos um corpo caído sobre as rochas. Asas dobradas, músculos tensionados, as mãos cerradas com força. O céu acima ainda iluminado, com a presença de anjos vitoriosos celebrando a glória de Deus. Mas algo nessa pintura parece profundamente errado. Lúcifer não está olhando para o céu, nem para o chão. Ele está olhando para o vazio. Mas dependendo do ângulo em que se olha a pintura, o olhar dele parece voltado para nós. Como se estivéssemos diante de alguém que acabou de sofrer uma humilhação devastadora, mas que ainda se recusa a aceitar a derrota. E existe um detalhe pequeno na pintura que muda completamente a forma como interpretamos essa cena. Uma lágrima. Se você observar atentamente o rosto de Lúcifer, verá uma única lágrima escorrendo discretamente. Mas ela não parece sinal de arrependimento. O olhar continua firme, intenso, quase hostil. É o choro de alguém que sofreu uma queda, mas ainda carrega orgulho suficiente para não se render. Esse contraste entre dor e orgulho cria uma tensão psicológica extremamente moderna para uma pintura do século XIX. Cabanel não está mostrando um demônio triunfante, ele está mostrando o instante exato da queda. O momento em que um ser que acreditava ser invencível descobre que pode falhar. Para entender melhor essa cena, precisamos lembrar da história de Lúcifer. Segundo a tradição judaico-cristã, ele era originalmente um dos anjos mais belos e poderosos do céu. Mas o orgulho levou à rebelião. Ele desafiou a autoridade divina e acabou derrotado na batalha celestial. Esse episódio aparece em textos como o livro do Apocalipse, que descreve o confronto entre os anjos fiéis, liderados pelo arcanjo Miguel, contra o grande rebelde. Após a derrota, Lúcifer e seus seguidores são expulsos do céu. Em latim, seu nome significa portador da luz. No entanto, depois de sua queda, ele passa a ser chamado de Satanás. Que em hebraico significa adversário, o inimigo de Deus. É exatamente esse momento que Cabanel decide pintar. Não o inferno, não a transformação em demônio, mas o instante imediatamente após a queda. Se observarmos o fundo da pintura, veremos vários anjos voando no céu. Eles ainda pertencem ao paraíso, ainda estão próximos da luz. Lúcifer, por outro lado, está separado deles, sozinho, caído, exilado. Mas existe outro detalhe curioso na forma como Cabanel representou esse personagem. O
corpo de Lúcifer tem a perfeição de uma escultura grega. Os músculos são definidos, as proporções são idealizadas. Isso acontece porque Cabanel foi treinado dentro da tradição acadêmica francesa. Ele estudou na Escola de Belas Artes em Paris. Ali, os estudantes passavam anos copiando esculturas clássicas para aprender a anatomia perfeita. Esse treinamento aparece claramente na pintura. O diabo foi construído com o mesmo padrão de beleza usado para representar deuses da antiguidade. E isso criou um grande problema quando a obra foi exibida ao público. Muitos críticos ficaram incomodados. Em uma carta a um amigo, Cabanel expressou sua frustração com a reação dos críticos. Essa é a minha recompensa por todo o esforço que fiz para não entregar uma obra medíocre. A pergunta que circulava entre os críticos era simples: como o diabo poderia ser tão belo? Mas existe uma ironia interessante nisso tudo. Em alguns textos religiosos, Satanás é descrito justamente como um ser originalmente perfeito em beleza, como descrito em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 15. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Isso significa que Cabanel não estava contrariando a tradição, ele estava seguindo-a de forma literal. Mesmo assim, a escolha era provocativa demais, porque transforma o vilão em algo quase trágico, que poderia gerar uma perigosa empatia. Por um lado, a escolha do tema era incomum, especialmente vindo de um artista tão jovem. Na academia, não se esperava que estudantes abordassem figuras como Lúcifer em composições tão monumentais. Um tema tão ambicioso deveria vir de um artista consagrado, não de um recém-chegado que ainda construía sua reputação. E é aqui que a pintura começa a se aproximar de outra grande influência cultural: a literatura. Mais especificamente o poema Paraíso Perdido, escrito por John Milton. Nesse texto de 1667, Satanás não aparece apenas como inimigo de Deus. Ele é retratado como um líder orgulhoso, carismático e determinado. Um personagem que prefere governar no inferno a servir no céu. Essa visão mais complexa influenciou profundamente a arte europeia, e muitos estudiosos acreditam que Cabanel absorveu essa interpretação. Se voltarmos novamente à pintura, veremos que Lúcifer não aparece destruído. Ele parece furioso. As mãos cerradas reforçam essa leitura, os dedos pressionados com força, todo o corpo tensionado, como se ele estivesse tentando conter uma explosão de emoções, humilhação, raiva, orgulho ferido, tudo ao mesmo tempo, como se aquele personagem ainda estivesse tentando entender tudo o que aconteceu com ele. Esse momento de transição é o que torna a pintura tão poderosa. Ela não mostra um estado final, ela mostra um instante intermediário entre o anjo que ele foi e o demônio que ele se tornará. Talvez seja por isso que essa pintura continua tão perturbadora mais de um século depois, porque ela não mostra apenas o diabo como estamos acostumados a ver nos filmes ou em outras pinturas. Ela mostra algo profundamente humano. O momento em que alguém percebe que perdeu tudo e mesmo assim ainda se recusa a abaixar a cabeça. E você? O que acha de tudo isso? Quando você olha para essa pintura, o que você vê primeiro? Um demônio, um anjo derrotado? Ou um personagem trágico preso entre orgulho e humilhação? Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e deixa um comentário, por menor que seja. Eu leio todos. A gente se vê no próximo vídeo.